Eclesiastes. Quem que escreveu Eclesiastes? Olha, quem que foi que falou? Salomão, esse mesmo. Salomão escreveu quantos livros? Alguém sabe me dizer? Hã? Isso, quais foram eles? Sônia. É Sônia, né? Quais foram eles, Sônia? Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Da Eunice. Salomão escreveu 3 livros. Dizem os estudiosos que ele escreveu esses três livros em diferentes épocas da sua vida. Por exemplo, Cantares. O livro de Cantares é de um jovem apaixonado. É de alguém que está apaixonado por uma tal de Sulamita lá, e o livro todo é de poesia, é de declaração de amor para tal Sunamita. E os estudiosos dizem que quando Salomão era jovem, ele escreveu Cantares. Na sua fase adulta, quando ele já tinha virado homem, já tinha responsabilidades, ele escreveu Provérbios, porque se a gente lê Provérbios, a gente vai ver que são frases de alguém que viveu, não é? E os estudiosos dizem que Eclesiastes foi o último livro que ele escreveu. E ele escreveu Eclesiastes no final da vida dele, quando ele já estava velho, quando ele já estava para partir. E, sem sombra de dúvida, Eclesiastes é o melhor livro que ele escreveu. Sabe por quê? Porque é no final da vida que a gente sabe das coisas. É no final da vida que a gente bateu tanto a cabeça, a gente errou tanto, a gente foi tanto por aquele caminho que não era para ir. No final da vida nós sabemos qual é a direção a tomar, qual é o rumo tomar. Nós vemos os jovens batendo cabeça, a batida de cabeça que nós fizemos. E não adianta, eles vão ter que bater para poder aprender. Mas quando eles ficarem velhos, quando eles chegarem nos dias deles, eles vão ter a experiência. E dizem os estudiosos que o melhor livro que Salomão escreveu foi este, porque ele escreveu já idoso, ele escreveu já sabendo das coisas. E ele falou, capítulo 1 e o versículo... Não, vamos ler 1 e 1, só para nós entender. Olha lá, 1 e 1 de Eclesiastes. Palavras do pregador. Ele se autodenomina pregador, aquele que está falando algo. Palavras do pregador, filho de Davi. Salomão era filho de Davi, não era? Rei, ele é rei em Jerusalém. Aqui fica claro que foi Salomão que escreveu esse livro, porque o único rei, filho de Davi, foi Salomão. E ele vai falar no versículo 2, vaidade de vaidade. Diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Uma melhor tradução dessa palavra é inútil, é sem valor, é vazio. É isso que ele está falando. Ele está falando, tudo é vazio. Tudo não tem valor. Tudo é inútil. É isso que ele está falando. Olha o versículo 3. Que vantagem tem o homem? Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Salomão vai falar, qual é a vantagem, Sônia, do teu trabalho? Porque logo, não muito logo, mas tu vai partir. E qual foi a vantagem? Tudo vai se perder. Tudo vai ser esquecido. E ele pega e ele fala, é vã a vida. É fútil a vida. É isso que ele está falando. E nós estamos falando do homem mais sábio que já existiu. Lembra que Deus chegou para ele e falou, Salomão, pede o que tu queres. Ele podia ter pedido riqueza,
Ele podia ter pedido segurança dos inimigos, ele pediu o quê? Sabedoria. E ele está nos falando que tudo é vaidade. Versículo 17. Apliquei o meu coração ao conhecimento. Ele fala que todos nós começamos com o conhecimento. Todos nós começamos com a educação. Deu 4, 5, 6 anos, para onde que a gente vai? Para a escola. E a vida do ser humano inicia no conhecimento. E é o que ele está falando aqui. Eu comecei no conhecimento. Eu comecei a aprender as coisas. Eu comecei a saber como que se dava o funcionamento das coisas. E eu apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, mas eu vim a saber que isso era aflição de espírito. Isso era como correr atrás do vento, uma tradução mais moderna. E bem verdade porque a gente começa na escola, só que quando chega na 8ª série, no primeiro colegial, no segundo, eu não sei se ainda é assim, na minha época era assim, a gente já não quer mais saber de escola, não é? Quando nós começa bem, a primeira série, a segunda, é focado, mas quando a gente já está lá para o final, cansa, é enfadonho. E é isso que ele está falando. Ele está falando que ele começou pelos estudos, mas ele chegou à conclusão que os estudos também é como correr atrás do vento. Ele vai falar, porque na muita sabedoria há muito enfado, há muita canseira no muito saber. E ele vai falar, olha lá, a gente começa pelos estudos, só que chega uma hora que a gente cansa. Chega uma hora que se torna enfadonho. E aí nós vamos para o capítulo 2. No capítulo 2, o versículo 1, vai dizer, disse eu no meu coração, ora, vem, eu vou provar da alegria. Eu vou provar do gozo. E essa é a segunda etapa das nossas vidas. Quando a gente cansa da escola, a gente está com quantos anos? Com 17, não é? 16. E aí a gente quer fazer o quê? A gente é jovem e a gente quer fazer o quê? Se divertir. Não é esse o lema do jovem? E olha o que ele está falando aqui. Depois que eu deixei a sabedoria, eu fui para a alegria. Eu fui para os prazeres da vida. Eu fui fazer bagunça. Isso é o jovem. E ele vai nos dizer, finalzinho do versículo 1. Mas eis que isso também era o quê? Vaidade. Isso também era vão. Isso também era inútil. E o versículo 2 vai dizer, do riso disse, está doido, e da alegria de que serve? Busquei no meu coração a me estimular com vinho. E não é na nossa juventude que a gente começa, o não cristão, ele começa a se entregar aos vinhos, às bebidas alcoólicas, aos prazeres que não valem nada neste mundo. É nessa fase. E ele vai nos dizer, mas tudo era vaidade. Era como correr atrás do vento. Chega uma hora que a gente cansa das bagunças. A gente é jovem. E chega uma hora que a gente cansa das bagunças, não é? A gente toma juízo. A gente olha assim, lá para os 20, a gente olha assim e fala, olha, eu tenho que arrumar uma esposa. Eu tenho que arrumar um serviço, né? Eu tenho que construir uma casa. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E é o próximo passo. Olha o versículo 4. Fiz para mim obras magníficas, construí minha casa, que tomei juízo, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Aqui ele deixou a bagunça de lado, ele deixou o ser jovem de lado, e agora aqui ele tomou juízo. Ele casou, ele arrumou um serviço, ele construiu uma casa, comprou um carro. E o resultado é que também isso é vaidade. A gente vai chegar lá. Depois que a gente toma juízo,
depois que a gente compra o nosso carro, compra a nossa casinha, depois que a gente fica estável, qual que é o próximo passo do ser humano? O próximo passo é ele não querer mais ser o quê? Empregado. Não é isso? Depois, o próximo passo, a próxima etapa é ele não querer mais ser empregado. Ele quer o quê? Ser patrão. E olha o versículo 7. O versículo 7 vai nos dizer, adquirir o quê? Servos e servas. Esse é o próximo passo. Essa é a próxima etapa da vida. De uma correria, de um desespero, para tentar chegar lá no topo, para tentar chegar lá no auge. E a gente começou com os estudos, nos cansamos. Fomos para a bagunça quando era jovem, nos cansamos. Tomamos juízo, compramos nossa casa, arrumamos serviço, mas ainda assim cansou. Aí o próximo passo agora qual que é? Virar patrão. E agora eu virei patrão. E essa é a etapa que nós estamos. O próximo, versículo 8. Esse é o lema de todo patrão. O que está escrito aí? Amontoei. E não é isso que o patrão faz? O patrão, ele amontoa, ele junta tesouro, né? Ele guarda. Olha lá, amontoei também para mim prata e ouro e joias. Versículo 9. Depois que ele está amontoando e os celeiros já não suportam mais o tanto que ele ajuntou, ele fica o quê? Versículo 9, ele fica grande, não é? Eu me engrandeci e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim. E o ápice, o topo é o versículo 10. Olha o versículo 10. E tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhes neguei. Esse é o ápice que o ser humano pode chegar. De ele ver algo e ele ter condições de adquirir aquilo lá. Não importa preço, não importa valor, ele pode. E esse é o ápice. E Salomão vai nos dizer que esse é o ciclo da vida. A gente começa a estudar, depois a gente vira jovem e vai bagunçar, e depois a gente toma juízo e casa, e depois a gente deixa de ser empregado para ser patrão, aí a gente amontoa, a gente amontoando, a gente fica grande. E quando a gente fica grande, eu posso o que eu quiser. Salomão falou que esse é o ciclo da vida. E versículo 11, olha o que vai nos dizer. E olhei eu para todo esse ciclo. E olhei eu para todas essas obras. Olhei eu para todo o meu trabalho. E tudo era aflição de espírito. Não valeu a pena. É isso que ele está dizendo. Era como correr atrás do vento. E ele está dizendo isso não de alguém que, na teoria, está dizendo isso para nós. Ele não é jovem aqui. Ele não é adulto aqui. Aqui ele é o quê? Velho. Está no fim dos dias dele e ele passou por tudo isso daqui. E ele vai nos dizer que a correria do dia a dia, a correria da qual a gente se coloca a viver é aflição de espírito e não há proveito nenhum debaixo do sol. É isso que ele está nos ensinando. E a conclusão dele, vamos para o 9, eu acho que é 9. Eclesiastes capítulo 9. Olha a conclusão dele do que é viver a vida. 9 e 8. Eclesiastes 9 e 8. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Ele vai nos dizer, não faça o mal. Haja
corretamente. Se você viu uma pessoa perdendo a carteira, vá lá e devolva para a pessoa. É isso que ele está falando. Ele está falando, sejam brancas as suas ações. Seja luz, é isso que ele está falando. Ele está falando que a nossa vida tem que ser assim. E naquela correria de chegar lá no topo, de chegar lá no auge, de ser o maior, sabe o que a maioria das pessoas fazem? É fazer coisas erradas. É fazer coisas que não agrada o nosso Senhor. E aí ele vai falar, você quer viver feliz? Faça o certo. Faça o correto. Nunca falte o óleo sobre a sua... E isso está falando de relacionamento com Deus. Olha lá, você quer ter uma vida feliz, Salomão está falando. Faça o certo e nunca deixe de se relacionar com Deus. Todo dia se relacione com Ele. Todo dia fale com Ele. Todo dia converse com Ele. Nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Versículo 9. Goza a vida com a mulher que amas. Ele está falando que na correria da gente chegar a ficar rico, na correria da gente chegar lá no auge, no ápice, a gente trabalha 12 horas por dia. A gente trabalha 15 horas por dia. E a gente não tem tempo para quem? Para a família. Ele está falando, se você quer viver feliz, faça o correto. Tenha comunhão, tenha relacionamento com Deus. E passe o tempo da sua vida com a sua família. Porque a tua filha vai perder o dente e você não vai estar lá, porque você vai estar na correria para tentar chegar lá no topo. A tua filha vai no primeiro dia da escola e você não vai estar lá, porque você vai estar na correria de tentar chegar no topo. A tua filha vai dar os primeiros passinhos e você não vai estar lá, porque você vai estar na correria de tentar chegar. E Salomão está nos dizendo que isso não vale a pena. Salomão está dizendo que quando a gente chegar lá no final e a gente olhar, a gente vai se arrepender de ter gasto o nosso tempo buscando o quê? Dinheiro. A gente vai se arrepender de chegar, de gastar todo o nosso tempo querendo atingir o topo. E Salomão vai nos dizer que a melhor vida que tem é você pegar o esposo na sexta-noite e tem um lanchinho lá na esquina. Vamos lá, meu esposo, vamos comer um lanchinho lá, sentar e ficar lá com ele. A melhor vida que tem para se viver é pegar os filhos e levar na pracinha lá e ficar lá com eles brincando. A melhor vida que tem para se viver é comprar guache, ou uns papel e deixar se lambuzar e fazer a festa. Salomão vai nos dizer que isso é a verdadeira vida. E se vivermos assim, quando chegarmos lá no final, a gente não vai ter arrependimento. Quando chegarmos lá no final, a gente não vai ter arrependimento. Essa, Salomão vai nos dizer, é a vida que Deus deu aos filhos dos homens. Não a vida, com perdão da palavra, não a vida desgraçada de não ter tempo para nada. Só buscar dinheiro, 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 dinheiro. E Salomão vai falar que quando a gente chegar lá, no final, a gente vai se arrepender tanto. Vai se arrepender tanto por essas escolhas. E existe... A Bíblia é maravilhosa. Existe pequenos princípios que a gente tem que adotar que transformará os nossos lares. Vamos para Êxodo. Êxodo, deixa eu achar qual que é o capítulo aqui. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, é isso? Êxodo, o 25. Êxodo 25. Ah, você vai ficar bobo com o que você vai aprender aqui.
Êxodo 25. Aqui, Deus está ordenando a Moisés, está passando para Moisés o que, que Moisés tem que fazer para construir o templo dele, para construir o tabernáculo. Esse é o capítulo 25. Deus quis fazer um tabernáculo no meio do povo. E aí Deus chega para Moisés e fala: Moisés, eu tenho uma lista, tintim por tintim, do que é para você fazer. E aí, olha o que Deus colocou dentro do seu templo. Êxodo 25 e o 23. Olha o 25 e o 23. Também farás uma... 25 e 23 de Êxodo. Também farás uma... mesa. Olha o que Deus mandou Moisés colocar dentro do tabernáculo. Deus olha para Moisés e fala: Moisés, faça uma mesa. Que tipo de mesa, Diego? Olha o versículo 29. Também farás para a mesa o quê? Pratos, colheres, tigelas. Vai colocar pão. Isso daqui é uma mesa de alimento, não é? É uma mesa de refeição. Deus olha para Moisés e fala: Moisés, instaure esse princípio no meio do meu povo. O meu povo tem que ter uma mesa. O meu povo tem que ter dentro de cada casa uma mesa. A Bíblia diz que até no céu, tem uma mesa preparada, aguardando nós. E se a gente for ler a palavra de Deus, sabe qual foi a pessoa dentro da palavra de Deus que mais se assentou à mesa? Alguém me arrisca dizer? Qual foi a pessoa que mais se assentou à mesa? Jesus. A pessoa que mais se assentou à mesa, a pessoa que deu exemplo para nós, foi Jesus. E vamos ler uns textos. Salmos 23, esse é conhecido. Salmos 23 e o versículo 5. Lê aí, irmã Raquel. É. A Eunice, achou? Leia. Salmo 23, 5. sim. Preparas uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Pode continuar. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olha, pode sentar. Deus abençoe. A palavra de Deus está nos dizendo que a mesa é lugar de reconhecimento. A mesa é lugar de honra. E Deus instituiu a mesa dentro de cada uma das nossas casas, sabe por quê? Porque é lá, assentado à mesa, que nós devemos honrar. É lá, assentado à mesa, que nós devemos reconhecer. O nosso filho, a nossa filha tirou 10 na provinha. Na mesa você vai trazer isso à tona. Na presença de toda a família. O pai ganhou um aumento de salário. É na mesa que vai trazer isso à tona. Para que toda a família conheça. E Deus está nos dizendo que Ele instituiu a mesa porque a mesa traz reconhecimento. A mesa traz honra. A mesa traz um tempo de relacionamento que nós não temos. Nós não temos. Não existe um momento que você senta com toda a família e começa a conversar, a não ser o momento da refeição. E o diabo é sujo. O diabo colocou como que chama? Uma televisão, ele colocou um sofá assim, e hoje as nossas refeições, a filha vai para o quarto, para o celular, a esposa e o marido vai para frente da televisão, a filhinha vai para a mesinha, e não tem esse tempo de relacionamento que Deus instituiu, para que tenhamos famílias saudáveis. Salmos 128, vamos lá, 128 de Salmos. Vamos correr, senão não vai dar tempo. 128, versículo é o 3. Leia, Sônia. A tua mulher
mulher será papel chique aos lados da boca. Seus filhos com grandes danças à moda da tua mesa. Os filhos, plantas de oliveira à roda da mesa. A oliveira, vocês sabem o que ela produzia? O azeite. E o azeite servia para quê? Para iluminar. Luz se traz na mesa. A gente jogou para a professorinha da escola dominical a instrução bíblica dos nossos filhos, mas não é para a professorinha da escola dominical instruir os nossos filhos na Bíblia. É para o pai e a mãe instruir, contar as histórias bíblicas para os filhos. Deus ordenou isso e o tempo que Deus separou para que isso ocorra é aonde? Na mesa. Sente-se para almoçar, sente-se para jantar e, filho, você não vai acreditar no que aconteceu, mas teve uma vez que o povo de Deus estava, o exército de Faraó estava atrás, ia matar tudo, o mar estava na frente. Você acredita que Moisés colocou o cajado assim, o mar todo se abriu, o povo passou, e aí o Faraó foi passar, e quando ele foi passar, Deus fechou as águas e matou todos os inimigos do povo de Deus? É na mesa que nós, não as professorinhas da escola dominical, que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Luz, nossos filhos vão receber na mesa. Luz, nossos filhos vão receber na mesa. Testemunhos, milagres que aconteceu conosco. Minha filha, pai, chega, tu já contou isso um montão de vezes. Porque uma vez Deus deu um livramento para minha mãe, ela estava grávida da Raquelzinha, e os milagres, as bênçãos que Deus deu a cada um de nós temos que contar aos nossos filhos. E o lugar de contar é aonde? Na mesa. Deus instituiu a mesa. Deus instituiu a mesa dentro dos nossos lares e o diabo tirou ela. O diabo tirou ela. Quando Deus me deu isso daqui, eu não tinha dinheiro para comprar uma mesa. Eu peguei uma tábua assim, e aí eu peguei uma lata de tinta que eu tinha lá, coloquei a lata de tinta embaixo, coloquei a tábua em cima e falei: a partir de hoje, nós vamos comer na mesa. Vamos comer na mesa, porque é um lugar sagrado, instituído por Deus, para que as nossas famílias tenham saúde. A nossa filha, às vezes ela está sofrendo zombaria, está sofrendo bullying, que fala, não é? Lá na escola. E é na mesa que ela vai se abrir. É no momento da mesa que ela vai contar para... E é uma dificuldade hoje a gente saber como estão os nossos filhos, não é? Mas se nós instituirmos a mesa, ela vai se sentir à vontade para se abrir, para contar, para ser ajudada. Lucas 22, vamos lá. É o último texto. Lucas 22. Lucas 22. E o versículo é o 14. Eunice, leia aí. 22, 14. É chegada a hora, pôs-se à mesa e comeram os 12 cacos. Olha, Jesus, Deus abençoe. Jesus, ele ia chegar no momento pela qual ele veio. No momento mais importante, ele ia para a cruz. E antes de ir para a cruz, ele fez o quê? Ele se assentou à mesa. Ele se assentou à mesa, e na mesa, se você ler João, acho que do 9 para lá, sabe aquelas orações que ele faz, do Consolador?
aquilo lá tudo ele ensinou para os discípulos, sabe aonde? Na mesa. Foi na mesa que ele instruiu os discípulos. Antes de tomarmos alguma decisão, antes de fazermos alguma escolha, eu vou trocar de carro, mas eu não sou o único, eu não sou sozinho, eu vou sentar à mesa, vou comunicar a todos e eu vou saber a opinião de cada um. Vou saber os prós e os contras. E a atitude vai ser corretamente tomada. E tão bobo, não é? Tão simples. Uma mesa em um momento de relacionamento. Coisa simples que Deus instituiu para o seu povo e o diabo fez ele fez a podridão dele lá e conseguiu tirar isso daqui, tirar esse ensinamento, tirar esse conhecimento do meio do povo de Deus. E vamos para Salmos 32. Esse daqui é outro ponto que o diabo tirou do povo de Deus. Salmos 32. A gente vai falar de pecado. O que perdoa pecado? Alguém sabe me dizer? O que perdoa pecado, irmã Raquel? Você vai errar, você não vai saber. Sangue. Isso, olha, acertou. Sangue perdoa pecado. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecado. Era necessário Jesus Cristo vir em corpo vivo para que derramasse o sangue dele a ponto de sair água. Isso quer dizer que saiu todo o sangue, a ponto de derramar todo o sangue dele. E quando ele derramou o sangue dele, o meu e o seu pecado foi o quê? Perdoado. Os nossos pecados foram já perdoados, sabia? Os pecados que cometemos lá atrás, os pecados que cometemos hoje, os pecados que vamos cometer, você não vai acreditar, mas ele já foi o quê? Perdoado. Ele foi perdoado há 2000 anos atrás, quando o sangue foi o quê? Derramado. E a palavra de Deus vai nos dizer, com base nisso, a palavra de Deus vai nos dizer, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, tem o quê? Fala mais alto, Sônia. Um advogado. Se pecar, tem um advogado. Vamos supor que a irmã Raquel cometa um crime. Vamos pensar num crime aqui. Que crime que veio na tua mente, irmã Raquel, que você cometeu? Vamos supor que ela bateu o carro e matou uma pessoa. E aí ela vai presa. E ela tem direito a uma ligação. E ela vai ligar pro pai dela? Ela vai ligar pra mãe dela? Ela vai ligar pros filhos dela? Ela vai ligar pra quem? O advogado. Porque o advogado é o único que pode fazer o quê? Livrar ela. Não é? Agora ela liga para o advogado. Ela cometeu um crime. Ela liga para o advogado. Quando o advogado chega, ela dobra o joelho para o advogado e começa a pedir perdão para o advogado? Não. Ela não faz isso. O que ela faz? O que você vai fazer para o advogado? Ela vai confessar. Tintim por tintim, ela vai falar como que foi. Os nossos pecados já foi perdoado. O que falta é o quê? A confissão. E isso é algo que a gente não faz. Isso é algo que o cristão não faz. Devemos confessar os nossos pecados. Antes de dormir, devemos dobrar o joelho e pensar como foi o dia e confessar a Jesus Cristo todos os nossos pecados do dia. Sabe por quê? Porque perdoado, o pecado já está. Mas se a gente confessar no tribunal, tem o advogado. Só que tem aquele também que acusa. Qual é o nome do acusador? É o promotor, não é? Não é o promotor que acusa? E quem é o acusador?
O diabo, não é? O diabo acusa. E o diabo só tem poder e autoridade de acusar se o pecado não for o quê? Confessado. Se você confessar, você tem que confessar audivelmente. Tem que sair da tua boca, Senhor Jesus. Hoje eu fiz isso assim, 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 assim. E eu tenho que te confessar isso. Porque eu sei que perdão eu já tive, mas tem um acusador aqui, ó. Tem um acusador aqui querendo me derrubar. E isso daqui é para quebrar a autoridade dele. Isso daqui é para ele não ter mais autoridade, porque eu estou confessando para ti o meu erro. Eu estou confessando para ti o meu pecado. E o cristão deve fazer isso. Aleluia. O cristão tem que fazer isso todo dia. Olha o Salmo 32. Bem-aventurado, Salmo 32, 1. Davi está falando. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. E a nossa transgressão foi perdoada. O nosso pecado foi coberto. Coberto com quê? Com sangue. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Olha o versículo 3. O versículo 3. Enquanto eu me calei, olha lá. Enquanto eu me calei, aconteceu o quê? Envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. O salmista Davi está falando que ele pecava e ele não confessava, ele se calava. E enquanto ele calava, isso trazia enfermidades para o corpo dele. Olha o que ele está falando. Ele está falando que a falta de confessar o pecado fazia ele ficar doente. A falta de confissão nossa é motivo de muitas enfermidades que nós temos. E olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Enquanto eu me calei, Davi está dizendo, envelheceram os meus ossos. Eu fiquei doente, eu fiquei velho. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Porque faltava confissão. Faltava confissão. O meu humor, verso 4, se tornou em sequidão de restio. Olha o que Davi está dizendo. Davi está dizendo que o nosso mau humor, sabe quando a gente está mal-humorado? O nosso mau humor, Davi está dizendo que é falta de confessar pecado. Se a gente confessar pecado, a gente não vai ficar mal-humorado. É isso que Davi está dizendo. Versículo 5. Versículo 5. Confessei-te, Davi falando, o meu pecado. Confessei o meu pecado e a minha maldade eu não encobri. Eu revelei, eu falei, eu mostrei para ti qual foi a minha maldade. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade eu não encobri. Confessarei as minhas transgressões, porque ele perdoou a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Olha, isso é dever de todo santo. Isso é dever de todo filho de Deus. Há tempo de te poder achar. Sabe por quê? Porque depois que o diabo acusou, depois que o diabo jogou na cara, aí o estrago foi feito. Não é? Depois que o diabo jogou na cara, depois que o diabo humilhou, aí o estrago foi. Então confessa enquanto há tempo. Cadê? 6. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder achar. Até no transbordar das muitas águas, estas a ele não chegarão. Se tu confessar, o tanto de pecado pode ser como as muitas águas. A Bíblia está dizendo que nenhum pecado vai atingir você. Nenhum pecado vai colocar você no chão. Aí o versículo 7, no versículo 5, no versículo 4, ele estava mal-humorado. Ele estava doente, porque ele não tinha confessado. No versículo 5, ele confessou. Olha o versículo 7. Tu és o lugar em que me escondo. Eu tenho segurança em ti.
eu não vou ser humilhado, eu não vou ser arruinado, porque eu confessei e agora eu estou seguro em ti. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de... Ele estava mal-humorado e agora ele está o quê? Cantando, não é isso que nós acabamos de ler? Tudo isso se dá pelo simples fato dele aprender que todos os dias devemos fazer o quê? Confessar. Confessar. O pecado já foi perdoado, mas devemos dobrar os nossos joelhos, chamar um advogado e tintim por tintim, assim, eu comecei a falar mal da vizinha, Jesus, e eu me empolguei e falei muito mal dela. Eu falei que era isso, que era aquilo outro. Eu tenho que te confessar isso. Eu não valho nada, ainda bem que tu me ama, Jesus. E isso tem que ser regra diária das nossas vidas. Regra diária das nossas vidas. E a Bíblia ela é maravilhosa. Ela nos dá o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua, luz para o meu caminho. Ela nos guia pela nossa vida de saúde, ela nos guia pela nossa vida financeira, ela nos guia pela nossa vida de relacionamentos, ela nos guia pela nossa vida de matrimônio. Ela é um guia para tudo. E se nós começarmos você viu que é pequenos detalhes? É o confessar antes de dormir, é o colocar uma mesa, é o passar mais tempo com as filhas, é o passar mais tempo com a esposa, é pegar um chocolate lá no mercado e levar para o esposo, eu comprei para você porque eu te amo. É essas simples coisas que a Bíblia vai nos dizer que vai fazer de nós felizes, que vai fazer de nós bem-aventurados. E a tristeza, o estresse, a desordem dentro de casa, aí ela não vai ter mais espaço, ela não vai ter mais lugar, porque quem vai passar a reinar nas nossas casas vai ser quem? Jesus. Ele quer entrar dentro das nossas casas. Se você ler lá como que chama a igreja? A última igreja, a sétima? Laodiceia, não é? Você lembra que Jesus falou lá? Eis que estou a porta que bato. E não é na porta da igreja. Não é na porta da igreja que ele está batendo. Sabe aonde ele está batendo? Na porta da nossa, porque nós colocamos ele para fora. Nós colocamos ele para fora e nós só vemos Jesus, sabe aonde? Aqui. Mas ele quer voltar para dentro das nossas casas. Ele quer voltar para dentro das nossas casas. Você viu a mensagem do Elias, aquele dia que ele veio aqui? Zaqueu queria só ver ele. Zaqueu foi com o objetivo de, se eu ver já é o suficiente, eu vou subir nessa figueira aqui para mim ver ele. O plano de Zaqueu era ver. O plano de Jesus qual que era? Era ir para a casa dele. E é isso que Jesus quer fazer com as nossas famílias, com as nossas casas. Vamos para Salmos. Agora eu vou ter que achar, acho que é o 130 e alguma coisa. 133, vamos ver se é. Não, eu vou achar. O Espírito Santo de Deus vai. Salmos 114. Salmo 114. Salmo 114. Quando Israel saiu do... Israel é o povo de Deus, não é? O Egito é o quê? É o mundo, não é? O Israel é o povo de Deus, o Egito é o... Então, quando Israel saiu do Egito, o que a Bíblia está nos dizendo aqui? Quando Israel aceitou Jesus, não é isso? Quando eu e você aceitamos
Jesus. Não é isso que o versículo está dizendo? Quando Israel saiu do Egito. O Egito é mundo. Israel é povo de Deus. Então, no dia que eu aceitei Jesus, é isso que esse texto está nos dizendo aqui. No dia que eu aceitei Jesus, no dia que a casa de Jacó saiu de um povo bárbaro, de um povo sem escrúpulos, no dia que nós fomos escolhidos, Judá ficou sendo o quê? Seu santuário. No dia que nós aceitamos Jesus, a nossa casa passou a ser templo de Deus, morada de Deus. O dia que nós aceitamos Jesus, é isso que a Bíblia está nos dizendo. O dia que nós aceitamos Jesus, a nossa casa passou a ser morada de Deus. Sabe por quê? Porque você mora lá e você é templo do Espírito Santo. O dia que nós aceitamos Jesus, a nossa casa passou a ser morada de Deus. Israel se tornou o quê? Seu domínio. Versículo 2. E sabe o que significa essa palavra domínio? Embaixada. No dia que eu e você aceitou Jesus, a nossa casa passou a ser uma embaixada. Você sabe o que é uma embaixada? Uma embaixada é um pedaço do país dentro de outro. Igual tem a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Lá dentro da embaixada, lá é os Estados Unidos, lá não é o Brasil. A polícia não pode entrar lá. O presidente não pode entrar lá, porque lá é território dos Estados Unidos. E a Bíblia está nos dizendo que no dia que a gente aceitou Jesus, a nossa casa passou a ser uma embaixada. No dia que nós aceitamos Jesus, a nossa casa passou a ser um pedaço do céu. No dia que nós aceitamos Jesus, a nossa casa passou a ser representante de Deus. O mar viu isso e fugiu. Mar aqui é problema. E eu sou representante de Deus. A minha casa é representante de Deus. O problema vai ver isso e sabe o que ele vai fazer? Os demônios vai ver isso e sabe o que ele vai fazer? Na frente da minha casa tem como que chama aquele lugar que fica garota de programa? Como que chama? É uma casa que fica só menina de garota de programa. Como que é o nome? Bordel, alguma coisa assim. Em frente da minha casa, alugaram lá e tem uns 20 meninos, entre menino e menina, e vivem lá, e aí só passa os carros, pega, leva, depois vem, devolve. E aí esses tempos atrás, era uma meia-noite, começou umas batucadas lá, umas batucadas. Aí eu falei, mas gente, além de ser um bordel, ainda é um centro de macumba, não sei, alguma coisa relacionada a isso. E aí o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. Ali pode ser o que eles quiserem, mas aqui é terreno meu. Aqui é pedaço do céu. E aí ele falou pra mim, vai lá pra sala, dobra o joelhinho, enquanto eles estão lá tocando os negócios dele, tu vai estar orando. Enquanto eles estão lá tocando os negócios dele, tu vai estar intercedendo, pra que Deus salve. E eu me senti, eu falei, olha o pedaço de chão que eu tenho aqui, gente. Aqui demônio não entra, aqui o mal não entra, porque a minha casa representa o céu, representa Deus. O mar vê isso e foge, o Jordão volta para trás. Os montes saltam como carneiro, os outeiros saltam como cordeiro. E aqui é uma zombação, versículo 5. Ó, versículo 5. É uma zombação isso. Que tiveste, ó mar, que fugiste? Tá com medinho? É isso que o salmista está dizendo aqui. Tá com medinho, demônio. Tá com medinho, mal. Aqui tu não manda. Aqui tu não tem voz. Porque aqui é terreno do céu. Aqui é terreno de Deus. E aí o salmista vai dizer assim, que tiveste, ó mar, por que tu tá fugindo? E tu, Jordão, por que tu tá voltando para trás? O salmista tá zombando aqui. Ô montes, por que tu tá saltando? Outeiros, por que tu tá pulando como cordeiro? Tá com medo?
E aí o versículo 7 vai nos dizer: treme, treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus. A minha casa tem uma presença. A tua casa tem uma presença, e é a presença de Deus. A tua casa tem a presença de Deus. Aleluia, Jesus. E tu tem que mostrar isso para toda a sua rua. Tem que mostrar isso para todas as suas vizinhanças. Ah, tá passando necessidade a vizinha? Eu sou representante de Deus, vem aqui que eu vou te ajudar. Ah, tá enferma a outra vizinha? Eu vou orar, vem aqui que eu vou orar, porque eu sou representante de Deus. Tá com algum problema? Vamos se ajudar porque vai dar certo. E o mundo vai ver Jesus Cristo não na nossa boca, mas vai ver Jesus Cristo aonde? Nas nossas ações. Treme terra, porque Jesus Cristo está lá em casa. As dificuldades que vêm, os problemas que vêm, os problemas quer correr, os problemas quer fugir, porque agora tu é representante. Mas os problemas que vêm, o qual converte rochedo em lago. A rocha faz virar o quê? Água. Então os problemas que vêm é para moldar as nossas vidas para a gente ficar o quê? Melhor. Os problemas que vêm, as atribulações que vêm, as dificuldades que vêm, as dívidas que vêm, às vezes a falta de alimento que vem, eles não querem vir, mas eles têm que vir porque Jesus está trazendo para fazer de nós mais próximos dele, mais íntimos dele, o qual converte rochedo em lago e seixo em manancial. A nossa casa, a gente tem que levar Jesus Cristo para dentro de casa. Faça um ato profético. Chegue na tua casa hoje, abra a porta e fale. E em voz audível, fala: Senhor Jesus, entra. Tu és bem-vindo. Fique aqui e não saia mais. E não faça dele um visitante oculto. Fale com ele está lá. Fale com ele, pergunte para ele. Louve ele. Se relacione com ele. Porque ele quer voltar para dentro das nossas casas. Ele quer voltar e as nossas famílias serão abençoadas. Glória a Jesus. Jesus não vai vir buscar Aleluia, Jesus. uma noiva deformada. Porque a noiva de Cristo hoje, a minha visão, a noiva de Cristo hoje parece que um carro passou por cima. Se a gente olha para a igreja de Deus hoje, Jesus Cristo não vai vir buscar uma noiva de SAMU. Jesus Cristo não vai vir buscar uma noiva doente. Jesus Cristo não vai vir buscar uma noiva com falhas. Antes, o dia da noiva é o dia que a noiva está o quê? Mais bela, mais perfeita, mais linda. Jesus Cristo vai restaurar a sua igreja. Os milagres voltarão a acontecer. As bênçãos recairão sobre os filhos de Deus. Só que não vai acontecer, não vai começar por aqui não, viu? Não vai começar por aqui. Sabe para onde que vai começar? Lá dentro. Lá dentro das nossas casas. Ezequiel 37 vai nos dizer de um vale de ossos secos e esse vale ficou um exército de pé. Isso é avivamento. Estava tudo morto. E o Espírito entra neles e fazem o quê? Vivem. Um forte exército de pé. Isso é avivamento. A igreja de Deus parece estar morta, mas o Espírito Santo de Deus vai fazer o quê? Ficar de pé. E se a gente ler lá em Ezequiel 37, a gente vai ver que o primeiro passo
Primeiro passo para o exército ficar de pé, cada osso se juntou ao seu osso. E osso com osso na Bíblia está falando do quê? Você lembra de Adão? Adão acorda, vê aquela coisa bonita assim, aí ele fala, eita, essa daí é o quê? É osso do meu osso. Carne da minha carne. O avivamento, a restauração, os milagres voltarão. Só que vai começar dentro dos nossos lares. Vai começar dentro das nossas casas. Os nossos filhos não vão querer mais saber de coisas do mundo. Eles vão pregar a palavra de Deus. Eles vão adorar o Senhor. Eles vão cantar. E isso tem que começar por nós. Põe a mesa. Traga Jesus. Confesse. E tu vai ver a transformação que os nossos lares vai acontecer. Amém?